O condomínio residencial Bela Vista sempre fora considerado um lugar seguro, com câmeras em todos os corredores e portaria 24 horas. Os moradores, em sua maioria, famílias tradicionais, viviam em paz, sem grandes incidentes, além de discussões ocasionais por barulho ou vagas de garagem. Mas essa tranquilidade seria abalada quando um novo morador se mudou para o 12º andar. O homem chamava pouca atenção durante o dia, sempre de óculos escuros e roupas discretas, quase sempre de preto. Não parecia interessado em se socializar. Cumprimentava com acenos frios e nunca se prolongava em conversas. Ainda assim, despertava curiosidade. Ninguém sabia exatamente de onde ele viera, nem por que escolhera aquele prédio em específico. A primeira coisa que intrigou os vizinhos foi sua rotina noturna. Ao invés de sair pela manhã, o homem sempre era visto apenas após as 11 da noite, caminhando calmamente pelos corredores, como se estivesse inspecionando cada andar. Alguns moradores achavam estranho, mas ninguém ousava confrontá-lo diretamente. Na terceira noite após sua chegada, um fato desconcertante ocorreu. Rastros de sangue apareceram no corredor do 12º andar, estendendo-se até a escada de emergência. O síndico mandou limpar imediatamente e alegou que talvez fosse de algum animal que o homem havia levado consigo. Mas a explicação não convenceu a todos. A sensação de desconforto aumentava. Porteiros comentavam que durante a madrugada as câmeras de segurança gravavam interferências quando o novo morador passava. O monitor ficava com estática por alguns segundos e, ao retornar, o homem já havia desaparecido do campo de visão. Isso começou a gerar boatos sobre algo sobrenatural. Alguns vizinhos tentaram descobrir mais. Procuraram seu nome na lista de moradores, mas constava apenas um registro frio. APT 1203. Senhor Daniel Moura. Nenhuma foto, nenhum histórico. Como se tivesse surgido do nada. Quanto mais buscavam, menos conseguiam encontrar. As crianças foram as primeiras a ter medo. Elas diziam ouvir passos arrastados durante a madrugada, acompanhados de um som semelhante a gotejamento. Sempre que espiavam pela fresta da porta, viam uma sombra parada no fim do corredor. Isso fez com que muitos pais reforçassem trancas e proibissem os pequenos de sair após as 10. O condomínio, antes um local tranquilo, começou a se transformar em um ambiente de tensão constante. O novo morador era visto andando pelos corredores, deixando marcas escuras no piso. As câmeras falhavam, as pessoas sussurravam, e a pergunta era inevitável. Quem realmente havia se mudado para o 1203? A primeira reunião de condomínio após a chegada de Daniel foi marcada por discussões intensas. Moradores reclamavam do sangue encontrado nos corredores, das falhas nas câmeras e do comportamento estranho do novo vizinho. Mas o síndico, nervoso, tentava minimizar. Dizia que não havia provas de nada e que todos estavam apenas criando paranoia coletiva. Ainda assim, um grupo de moradores mais curiosos resolveu investigar por conta própria. Uma senhora do 9º andar, Dona Heloísa, comentou que havia visto Daniel chegar com caixas grandes durante a madrugada. Ela jurava que ouvira gemidos abafados vindos do apartamento dele naquela mesma noite. A maioria achou exagero, mas alguns acreditaram. Uma semana depois, novas manchas de sangue apareceram, dessa vez no 11º andar. Pareciam pingos que iam da escada até o corredor e sumiam repentinamente diante da porta de um morador idoso. O homem jurou que não ouvira nada, mas passou mal dias depois e foi internado. Boatos diziam que ele tivera alucinações antes de desmaiar. Os porteiros estavam em pânico. Um deles pediu demissão, alegando que não ficaria mais ali durante a noite. Dizia que vira o novo morador conversando sozinho no saguão e que sua voz parecia duplicada, como se mais de uma pessoa falasse ao mesmo tempo. O relato deixou a todos desconfortáveis, mas foi abafado pelo síndico,
Durante esse período, vizinhos começaram a notar que os animais de estimação estavam agitados. Cachorros latiam sem parar, olhando para a porta do apartamento 1203, gatos arranhavam desesperados as janelas, como se quisessem escapar. O clima no prédio ficou cada vez mais insustentável e alguns cogitaram mudar-se dali. Uma jovem chamada Larissa, do 7º andar, teve uma experiência marcante. Ao voltar de uma festa, por volta das 2 da manhã, ela viu Daniel parado no hall, imóvel, olhando fixamente para a câmera de segurança. Quando passou por ele, sentiu um cheiro forte de ferro e percebeu que seus sapatos estavam molhados, deixando rastros vermelhos no piso. No dia seguinte, o corredor estava limpo, mas Larissa não esqueceu o olhar do homem. Ela descreveu como um olhar vazio, sem emoção, mas ao mesmo tempo invasivo, como se ele pudesse enxergar através dela. Quando contou a história para os vizinhos, alguns acreditaram, outros apenas acharam que era efeito do álcool da festa. A verdade é que a figura de Daniel começava a se tornar uma presença sufocante. Cada vez que alguém ouvia passos arrastados ou um som de líquido pingando no corredor, sabia instintivamente que ele estava por perto. E ninguém tinha coragem de abrir a porta para conferir. A curiosidade dos moradores sobre o que acontecia dentro do 1203 crescia a cada dia. Alguns tentaram discretamente aproximar-se para ouvir através da porta. Diziam escutar arrastar de móveis, gemidos abafados e, em certas noites, sons metálicos como correntes. Nenhum desses relatos foi registrado oficialmente, mas todos circulavam de boca em boca. Certa madrugada, Dona Heloísa decidiu bater na porta de Daniel para perguntar diretamente sobre os ruídos. Ela jurava que faria isso sem medo, mas quando chegou ao 12º andar, paralisou. A porta do 1203 estava entreaberta e um rastro espesso de sangue escorria para o corredor. Apavorada, ela correu de volta sem olhar para trás. No dia seguinte, nada foi encontrado. O piso estava impecável, sem sinais de manchas ou sujeira. Quando a síndica foi verificar, Daniel atendeu a porta como se nada tivesse acontecido. Estava limpo, sorridente e até ofereceu café. A tranquilidade dele apenas aumentou o terror silencioso entre os moradores, que já não sabiam mais o que era real. Algumas câmeras conseguiram capturar breves imagens. Mostravam Daniel saindo de seu apartamento por volta das 3 da manhã, sempre carregando um saco preto enorme. O problema era que, poucos segundos depois, a gravação sofria interferência, e quando voltava, ele já não estava mais em quadro. Não havia registro de sua volta. 2 adolescentes do prédio decidiram seguir Daniel uma noite. Viram-no entrar na escada de emergência com o saco preto arrastando atrás de si. O som era de algo pesado sendo puxado, mas quando chegaram ao térreo, não havia sinal dele. O saco, os rastros, tudo havia sumido. Os garotos juraram nunca mais tentar algo parecido. O boato mais assustador começou com um entregador de aplicativo. Ele contou que, ao deixar uma pizza no 1203, a porta se abriu sozinha e uma mão pálida puxou a caixa para dentro. Não viu ninguém, apenas o braço magro e comprido. O entregador nunca mais voltou ao prédio e o caso foi abafado pela administração. Moradores começaram a relatar pesadelos estranhos. Quase todos envolviam os corredores do condomínio cobertos de sangue, com Daniel caminhando calmamente entre as portas, batendo de leve como se procurasse alguém específico. O detalhe assustador é que muitas pessoas sonhavam exatamente com a mesma cena, sem nunca terem comentado entre si. A cada noite, o mistério do apartamento 1203 se aprofundava. Ninguém tinha coragem de confrontar Daniel diretamente. Seu olhar frio, suas caminhadas noturnas e os rastros de sangue que surgiam e desapareciam faziam todos entenderem que algo terrível estava acontecendo ali, mas o pior ainda estava por vir. O primeiro desaparecimento ocorreu em silêncio.
Dona Vera, moradora do 10º andar, simplesmente não apareceu mais. Os vizinhos perceberam após 2 dias, quando jornais e cartas começaram a se acumular em sua porta. A polícia foi chamada, mas nada indicava arrombamento. Era como se ela tivesse sumido dentro de casa. As câmeras revelaram algo perturbador. Na madrugada anterior ao sumiço, Dona Vera foi vista entrando no elevador. Ao fundo da gravação, Daniel aparecia parado no corredor, olhando diretamente para a câmera. O vídeo travou por alguns segundos e, quando voltou, a idosa já não estava mais em cena. O caso abalou os moradores, mas foi rapidamente abafado pela administração do condomínio, que alegou que a senhora poderia ter viajado sem avisar. Entretanto, os vizinhos sabiam que Vera não tinha família e dificilmente sairia sem contar nada a ninguém. A inquietação transformou-se em medo real. Dias depois, o desaparecimento de um jovem do 6º andar reforçou o pânico. Ele voltava do trabalho à noite e entrou no elevador. O registro da câmera mostrou a porta se fechando, mas nunca abriu em nenhum outro andar. Simplesmente desapareceu no trajeto. Novamente, Daniel foi visto ao fundo das imagens. A polícia começou a investigar oficialmente, mas não encontrou nada que ligasse Daniel aos desaparecimentos. Seus documentos estavam em ordem e o apartamento parecia limpo e normal durante as inspeções. Não havia manchas, não havia sinais de crime. Ainda assim, os moradores tinham certeza de que ele era o responsável. Os porteiros, cada vez mais assustados, relataram que Daniel parecia saber de todos os movimentos do prédio. Sempre que alguém chegava tarde, ele já estava nos corredores. Não importava o horário, ele simplesmente aparecia, observando em silêncio, como se estivesse à espera. O clima no condomínio se tornou insuportável. Crianças choravam durante a noite, adultos evitavam sair de casa e até os mais céticos começaram a admitir que algo estranho estava em andamento. O simples fato de atravessar o corredor escuro já causava terror, pois todos temiam cruzar com Daniel. O desaparecimento de 2 pessoas em tão pouco tempo não podia mais ser ignorado. Alguns moradores começaram a se organizar para exigir explicações. Mas a cada noite, novos rastros de sangue surgiam. E o silêncio do homem do 1203 fazia com que até os mais corajosos pensassem 2 vezes antes de confrontá-lo. Cansados do medo, alguns moradores se reuniram para vigiar Daniel. Armados com celulares, câmeras e lanternas, decidiram passar a madrugada acordados, observando qualquer movimento suspeito. O plano era simples: registrar provas concretas do que ele fazia. Mas nenhum deles estava preparado para o que presenciariam. Por volta das 2 da manhã, Daniel saiu do 1203, carregando novamente o saco preto. O grupo escondido seguiu discretamente. Ele caminhava devagar, arrastando o saco, deixando manchas no piso. Ao chegar à escada, todos ouviram barulhos metálicos vindos de dentro do saco, seguidos por um gemido abafado. O coração dos observadores disparou, mas ninguém teve coragem de intervir. Apenas filmaram de longe. De repente, as luzes do corredor piscaram, e um som agudo invadiu o ambiente, como microfonia. Quando a iluminação voltou, Daniel já não estava mais lá, e o saco havia desaparecido. Assustados, os moradores correram para verificar a gravação, mas o vídeo estava corrompido. Apenas alguns segundos haviam sido registrados. A imagem de Daniel olhando diretamente para a câmera, com os olhos brilhando em vermelho, antes de tudo se apagar. O grupo decidiu não falar nada para o restante dos vizinhos. Mas os boatos cresceram. Agora, muitos acreditavam que Daniel não era humano. Os rastros de sangue, os sumiços, os olhares fixos para as câmeras, tudo apontava para algo muito além da compreensão comum. Nesse período, os sonhos coletivos pioraram. Moradores relataram acordar com arranhões no corpo, como se alguém tivesse passado as unhas em sua pele durante a madrugada.
Alguns encontraram marcas de pés ensanguentados na sala de estar, que desapareciam diante da porta da frente. A tensão chegou ao limite. Muitos começaram a abandonar o prédio, deixando apartamentos vazios. Mas os que ficaram se sentiam presos, como se Daniel controlasse quem podia ir embora e quem deveria permanecer. Alguns relatavam ver sua sombra parada no portão de saída, mesmo quando ele supostamente estava em casa. A vigília deixou claro para todos. Não havia explicação lógica para o que estava acontecendo. Daniel não era apenas um homem estranho. Ele era algo que o condomínio jamais deveria ter abrigado. E aqueles que permaneciam estavam cada vez mais próximos de descobrir a verdade. Tudo culminou em uma noite chuvosa. As câmeras do prédio falharam de vez, deixando todos no escuro. Os moradores trancaram-se em seus apartamentos, mas os sons nos corredores eram impossíveis de ignorar. Passos arrastados, batidas fortes nas portas e o gotejar constante de algo espesso escorrendo pelo piso. Larissa, a jovem que já havia encontrado Daniel uma vez, ouviu uma batida em sua porta. Quando espiou pelo olho mágico, não viu ninguém, apenas o corredor coberto de sangue. No entanto, a cada piscada, ela tinha a impressão de que uma sombra se aproximava mais, mesmo sem vê-la nitidamente. No 12º andar, alguns moradores ouviram gritos vindo do 1203. Sons de carne sendo rasgada, correntes batendo e vozes múltiplas ecoando pelas paredes. Era impossível identificar quantas pessoas falavam, mas todos sabiam que Daniel estava no centro daquilo. A coragem de alguns finalmente explodiu. Um pequeno grupo, munido de facas de cozinha e lanternas, tentou invadir o apartamento 1203. Quando abriram a porta, foram recebidos por um corredor interno que não deveria existir, maior que o prédio em si, repleto de paredes manchadas de sangue e sacos pretos empilhados. Daniel estava lá dentro, aguardando-os. Sua pele era pálida como cera, e seus olhos, completamente vermelhos, refletiam a luz das lanternas. O sorriso que exibiu mostrava dentes afiados, muito além do humano. Ele não falou, apenas abriu os braços, como se recebesse visitantes em seu lar. O grupo entrou em pânico. Alguns correram, outros congelaram, mas nenhum deles conseguiu sair do apartamento. As portas se fecharam sozinhas e as paredes pareciam se mover, empurrando todos para dentro daquele corredor impossível. O som de carne sendo dilacerada voltou a ecoar. Na manhã seguinte, o apartamento 1203 estava fechado, limpo e silencioso. Nenhum sinal de sangue, nenhum vestígio dos que ousaram entrar. O síndico apenas comunicou que alguns moradores haviam se mudado, mas os que restaram sabiam a verdade. Desde então, o prédio nunca mais voltou a ser o mesmo. Rastros de sangue continuam a aparecer, novos desaparecimentos são relatados, e as câmeras seguem falhando sempre que o morador do 1203 passa. Ninguém ousa confrontá-lo novamente. Afinal, todos entenderam que Daniel não era um simples vizinho. Ele era a própria maldição do condomínio.